O assunto hoje com vocês é a viagem do presidente Lula à China. Ele que começou seu compromisso por Xangai, onde participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do Banco dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para investir em países em desenvolvimento. Vamos ouvir um pequeno trecho do discurso da Dilma. Assumir a presidência do NDB é, sem dúvida, uma grande oportunidade para fazer mais pelos países BRICS, mas não apenas só para seus membros, mas também para os países emergentes e os países em desenvolvimento. Bom, o nosso Douglas Santucci está por lá acompanhando toda a viagem da enorme comitiva presidencial com ministros e empresários. O Douglas que nesse momento, junto com o repórter cinematográfico Fernando Dornelles, segue de trem para Pequim para esperar o presidente Lula, que será recebido com honras de chefe de Estado pelo presidente chinês Xi Jinping. Lula pretende, nessa viagem, fechar parcerias estratégicas com a China, especialmente nos setores de tecnologia e construção civil. Mas o discurso do presidente ficou na questão da ampliação do comércio nas próprias moedas, pelos integrantes da instituição BRICS. A ideia é tirar o dólar da jogada e, quem sabe, ter uma moeda própria do grupo para as transações comerciais. Lula defendeu também o Banco dos BRICS como uma alternativa ao Fundo Monetário Internacional. Vamos ouvir. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Votamos com vontade de ajudar o mundo a ter um olhar diferente. Nós, inclusive, temos uma tarefa nova que a gente não tinha 10 anos atrás, que é a tarefa de dispersar o ódio que estava congelado. A gente pensava que não existia mais. Então, além de cuidar da economia, além de cuidar da cultura, além de cuidar da educação, além de cuidar da exportação, além de cuidar de tudo, nós temos que cuidar da cabeça da humanidade que está sendo transformada. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Bom, vamos lá. Faz bem o Brasil em procurar alternativas para o seu comércio exterior e faz sentido ter negócios com o nosso maior parceiro comercial, a China, sem passar pelo dólar. Mas isso tem que ser feito sem ódio, usando as próprias palavras do presidente. Há uma razão para o dólar ser o que é até hoje. O mundo confia na moeda, na estabilidade política e democrática dos Estados Unidos. Hoje, nas reservas cambiais mundiais, 80% são em dólar ou euro e apenas 2% na moeda chinesa. E hoje, 90% das transações do comércio exterior ainda são feitas na base do dólar. Nada que a ideia de uma nova ordem geopolítica possa mudar, mas essa transição tem que ser bem suave. Boa parte do mundo ainda, infelizmente, desconfia da China. Quanto aos BRICS, substituir o FMI também faz sentido. Afinal, os emergentes não podem ter só uma alternativa. Mas, por outro lado, pessoal, o discurso sobre banqueiros asfixiando a Argentina é algo arcaico. O mundo já dá como certo um novo calote da Argentina. País que fez as piores escolhas econômicas nos últimos anos e a população paga agora o preço do populismo. No próprio governo Lula I, onde o Brasil adotou uma boa política econômica, toda a dívida com o FMI foi paga e o próprio Lula se vangloria até hoje com a frase "Adeus FMI".
Mas o mérito foi de uma boa política econômica, sem xingar banqueiro. E com relação aos BRICS, faz todo sentido a ampliação do grupo e o Brasil incentivar o bloco, mas com os pés no chão. Os BRICS são muito atrelados a commodities. Quando os preços das commodities estão altos, as economias vão bem. Por outro lado, quando o ciclo aperta, a maior parte das economias dos BRICS entram em dificuldades. Tem que ser mais do que um discurso festivo e de ciclo só, e sim um projeto muito bem elaborado de longo prazo.